Sejam muito bem-vindas, então, à nossa segunda aula, que a gente hoje vai falar bastante sobre posicionamento. É o início da conversa, né? Porque posicionamento é muita coisa e a gente vai precisar ir elaborando o nosso posicionamento ao longo da jornada e vocês vão entender hoje por quê. Por que que é tão importante e por que que as pessoas travam nesse ponto. Vou também falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, como sempre, vou dividir aí a minha tela para compartilhar o conteúdo. E esse conteúdo aqui, ele sempre fica embaixo aqui da gravação na plataforma. Então, tem o vídeo, tem a gravação, embaixo fica esse PDF que eu sempre compartilho com vocês lá dentro da plataforma. Então, vamos lá, a aula de hoje, como se posicionar na prática para começar a atrair o público certo. A ideia aqui da comunidade é sempre trazer conteúdo para que ele seja aplicado na prática. Tá? Isso é o mais importante, né? O importante não é se apegar a alguns conceitos que às vezes são complexos, porque são conceitos que se interligam uma coisa com a outra, que tem a ver com marketing digital, que tem a ver com publicidade e propaganda, com comunicação, mas eu trago aqui o essencial, né? Para que vocês consigam compreender o que é se posicionar e como é que vocês conseguem fazer isso na prática. Então, como a Luciana falou lá no início, né, que a gente estava comentando, isso aqui também serve para a vida e vocês vão ver o porquê. Por que que muitas coisas travam no nosso negócio? Se a gente for olhar para a nossa vida, também está travado na vida, porque nós somos um só. Nós não somos um ser compartimentado. Essa ideia de ser fragmentado, compartimentado, ele veio com a sociedade moderna. Agora já estou puxando lá para outro conteúdo de filosofia, né, de sociologia, mas tem que ser dito isso, né, essa coisa do ser fragmentado, como se eu fosse uma coisa no meu negócio e uma coisa na minha vida, e isso não existe. Eu sou um só. E o meu posicionamento na vida interfere no meu posicionamento no negócio. Eu não consigo separar as coisas. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui na aula de hoje? A gente vai ver o que é nicho dentro do segmento terapêutico, ou seja, eu peguei aquilo que interessa para o nosso assunto aqui, tá? Não, a ideia não é ficar trazendo os conceitos muito elaborados. E eu, para falar de posicionamento, preciso falar de nicho, tá? Então, por isso que eu trouxe. Como encontrar o seu nicho de mercado, então aqui já vem para uma parte prática. E como se posicionar para ser encontrado dentro do seu nicho. Então, na verdade, a gente se posiciona para ser encontrado. E eu vou explicar isso com exemplos mais para frente. Então, vamos entender aqui qual é o contexto que a gente está inserido quando eu quero fazer um negócio digital ou qualquer outro negócio, tá? Aqui eu estou falando de negócio digital, mas serve para qualquer tipo de negócio. O mercado, ele é um grande campo feito de pessoas. Então, é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente ingressa nesse campo. É um campo feito de pessoas. E dentro do mercado, de um grande mercado, né, dentro desse círculo aqui, eu vou ter pessoas ofertando, eu vou ter pessoas buscando ofertas, eu vou ter pessoas comprando, eu vou ter pessoas vendendo, eu vou ter pessoas fornecendo, eu vou ter mercadorias e serviços trafegando, tá? Mas sem as pessoas, o mercado, obviamente, não existe, né? Então, o mercado ele não é feito de mercadorias, ele é feito de pessoas, né? Pessoas que ofertam mercadorias e ofertam serviços. Então, quando a gente fala de terapia, nós estamos sim dentro de um mercado. Estamos nesse grande campo de pessoas feito de terapeutas, feitos de pessoas que buscam por terapia, ou seja, os clientes, os pacientes, os consulentes, seja lá como você chama, os consultórios, né, as pessoas que locam espaços, as pessoas que vendem maca para terapeutas, as pessoas que vendem produtos terapêuticos, então tudo isso faz parte do mercado. E aí eu tenho o segmento, né, ou seja, eu vou diminuindo, né, eu vou compartimentando e vou agrupando essas pessoas dentro de um segmento e dentro de um nicho. Aí tem nicho, subnicho, enfim, né? O que importa aqui para nós é a gente entender que o nicho, tá, vai ser feito de um grupo de pessoas com característica, dores e desejos em comum, tá? Então, se eu for escolher um nicho, eu preciso escolher um grupo de pessoas.
com essas características, dores e desejos em comum. Então, vamos entender o que importa para um nicho na terapia, tá? Aí, qual é o raciocínio que eu preciso fazer? Por que as pessoas buscam terapia, né, afinal de contas? Por que as pessoas resolvem procurar uma terapia? Nem sempre a pessoa entende que a terapia é uma solução, né? Tem pessoas que... Eu inclusive, tenho uma amiga terapeuta que, muitas vezes, ela não é a única que já me relatou isso, tá? Mas, às vezes, acontece de um homem, sei lá, aparecer na frente dela e dizer, eu só vim aqui porque minha mulher mandou, né? Só vim aqui porque minha namorada insistiu, né? Só estou aqui porque ela disse que ia ser bom para mim, né? Mas a pessoa está ali na frente do terapeuta, nem sabe para que serve, nem acredita, muitas vezes, que aquilo ali vai ser uma solução para o problema que ele tem. Então, a pessoa que busca terapias, salvo esses casos, é a pessoa que já tem alguma consciência de que aquilo ali vai resolver alguma coisa, ou pelo menos ajudar a lidar com algum problema. Então, as pessoas estão buscando terapias para resolver seus desequilíbrios internos, tá? Que se manifestam como problema na vida prática. E aí a gente tem que entender o que é um desequilíbrio interno, o que é um problema na vida prática. Vou dar exemplos depois, tá? Mesmo que elas não tenham total consciência do que isso significa. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas elas só percebem a manifestação do desequilíbrio, que ela vai chamar de problema, né? Ou seja, eu tenho esse problema aqui. É o que ela vê, é o que ela enxerga, é o que ela percebe, tá? Esse problema, no ponto de vista dela, é o que dói, né? Então, quando a gente fala de problema e de dor, a gente está falando da mesma coisa aqui, tá? Nesse contexto aqui do mercado digital, tá? Ou no mercado offline também, tanto faz, tá? Mas dor e problema estão juntos. Então, vou dar alguns exemplos para ficar claro, né? Então, qual seria o problema? Qual seria a manifestação no ponto de vista do cliente, tá? Daquela pessoa que é leiga, daquela pessoa que não estudou terapia, que não tem um profundo autoconhecimento, que não entende de onde vêm as dores dela. Então, o problema é, por exemplo, estagnação na vida profissional, é um sobrepeso, é um relacionamento abusivo que ela está vivendo, ou é um isolamento social, ou é uma dependência financeira. Então, isso é a dor dela, né? O que dói aí na tua vida, né? Qual o grande problema da tua vida? O problema é que eu estou estagnada. Ela não entende que essa estagnação é um desequilíbrio que vem antes, tem uma causa, né? Tem um desequilíbrio, que é, por exemplo, a dependência emocional. Aqui é só um exemplo, tá, gente? É claro que a estagnação profissional ela pode ter diversos outros desequilíbrios e causas, mas estou dando só um exemplo. Então, ela não entende que a estagnação profissional dela vem, de repente, de uma dependência emocional, né? Então, ela está presa ali, por exemplo, na família e não consegue crescer na carreira. Ela não associa isso, né? O problema dela é a estagnação. Ou, de repente, a pessoa está com sobrepeso, está acima do peso, né? Ela não sente que está, de repente, muito ansiosa e está descontando na comida, às vezes percebe, às vezes não. Não é toda pessoa que sofre de ansiedade que tem consciência da ansiedade. E também depressão é a mesma coisa, tá? Porque a ideia que a pessoa tem sobre ser ansioso, a ideia que a pessoa tem sobre ter depressão, é que vai fazer com que ela perceba se ela tem ou não ansiedade ou depressão. Então, tem muitas pessoas que vivenciam isso e não percebem. Principalmente aquelas muito racionais, que estão muito desconectadas do emocional. Então, o problema dela é que eu tô obeso, eu tô muito gorda, eu tô muito gordo, eu tô acima do meu peso, né? Não consigo parar de comer. O problema dela, a dor dela é essa. Relacionamento abusivo também, né? A pessoa às vezes não percebe que tem uma baixa autoestima. O isolamento social, né? A pessoa não consegue se relacionar, às vezes não entende por quê, às vezes diz que hoje em dia as pessoas são falsas, hoje em dia não dá para confiar em ninguém, né? Ela não vê que ela tem um desequilíbrio interno que faz com que ela se isole, né? Um medo da rejeição, por exemplo. Dependência financeira também, né? A pessoa acha que tem uma dependência financeira porque o mercado está difícil ou porque não consegue um trabalho bom, né? Não percebe que aquilo ali vem de uma insegurança, por exemplo, tá? Então, só para a gente diferenciar o problema do desequilíbrio. Por quê? Porque quando eu vou falar sobre a minha comunicação aqui no digital, eu tenho que estar sempre
me lembrando, tá? Porque eu vou me comunicar com o meu cliente, né? Vou me comunicar com a pessoa que está do outro lado da tela, e eu tenho que estar no mesmo nível de, eu tenho que falar no mesmo nível de consciência dela. Porque se eu aprofundar demais, a pessoa não consegue se reconhecer, ela não consegue reconhecer que ela tem ali aquele problema que eu estou falando com ela, tá? Isso durante aí as aulas a gente vai entender melhor, tá? Mas sempre tenha isso em mente. A pessoa está num nível ali de consciência e eu preciso começar a chamar ela para uma conversa nesse nível de consciência aqui. E aí, como que eu escolho o meu nicho de atuação, então, né? Se eu já entendi que as pessoas buscam terapia porque elas têm um problema, no ponto de vista dela do que é problema. Então, escolher um nicho na terapia é simplesmente escolher o problema, é escolher a dor que você deseja resolver por meio da terapia que você oferece. É aqui que muita gente para, tá? E nós vamos aprofundar mais nisso, e vai ter mais uma outra aula semana que vem, que aí eu vou fazer uma prática terapêutica para desbloquear isso, tá? Então, o nicho para o terapeuta vai ser um grupo de pessoas com uma dor em comum. Então, lembra que eu falei lá, né? Peraí, vamos voltar para trás. Que o nicho é aqui um grupo de pessoas que têm características, dores e desejos em comum. Então, as características, elas não necessariamente me interessam muito, tá? O que me interessa mesmo vai ser aqui a dor, né? O problema. Né? E o desejo também, mas mais é a dor e o problema, tá? Que vai me interessar para eu escolher, né? Como é que eu vou, qual é o nicho aqui que eu vou trabalhar. Então, supondo, nesse primeiro cenário aqui, que você já sabe qual é a dor que você deseja trabalhar. Você já tem aí uma ideia, talvez você já trabalhe com alguma coisa, né? Então, quais são as perguntas que você precisa se fazer, se você já sabe qual é a dor, qual é o problema que você deseja resolver, trabalhar, né? Qual é o nicho que você vai escolher aí. Eu já resolvi essa dor na minha vida? E aí a gente vai entender como resolver, talvez não 100%, mas alguma coisa, né, você já tem que ter caminhado 50% para resolver esse problema. Vamos supor que você fale de dependência financeira, que você fale sobre abundância, sobre ganhar dinheiro, né? A terapia, ela não é sobre ganhar dinheiro, né? Mas digamos que é um desejo que a pessoa tem que venha de uma dependência. E vamos supor que você não resolveu isso na sua vida, não 100%, mas resolveu aí 80%. Ok, é válido você falar sobre isso. Agora, se você não resolveu nada ou quase nada, eu não indico, porque mesmo que você esteja falando sobre isso para você também resolver esse problema, a sua mente ela não consegue conceber que você está falando uma coisa que você não recebeu, que você não resolveu. E aí você acaba se sabotando, acaba parando, acaba se sentindo uma impostora, um impostor, né? Então, eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu sei como conduzir as pessoas por esse caminho que leva à solução dessa dor. Isso também é importante. Não é só você ter resolvido isso na sua vida. Você também precisa saber como conduzir as pessoas, obviamente, né? Porque esse é o trabalho do terapeuta, é conduzir a pessoa para que a pessoa trilhe o caminho e ela chegue no resultado. Ao resolver essa dor, qual é ou quais são os resultados na vida prática que a pessoa pode esperar? E você pode listar alguns resultados que a pessoa vem a ter depois que ela tira essa dor. Né? Então, eu deixo de ter uma dependência financeira, vamos supor que vem de uma dependência emocional, e qual é o resultado que eu posso esperar? Os resultados, né? Dentre esses, qual é o mais plausível de ser alcançado? Vamos supor que dentre esses resultados, né, que a pessoa pode esperar, sei lá, ficar milionário. É plausível que a pessoa fique milionária? Não, né? Mas pode acontecer de alguém aí conseguir se desbloquear a ponto de ficar milionário. Mas não é muito plausível. Então, esses resultados que você vai, não digo prometer, mas que você vai colocar ali na sua comunicação também como possíveis resultados de um desbloqueio, de uma solução de um problema que a pessoa tenha na vida dela, precisa sempre ser plausível, tá? Eu sei que tem muita gente aí prometendo o impossível, e tem muita gente que gosta, né, de promessas, tem gente que gosta dessas ilusões e cai, né? Mas eu acredito que não é o caso aqui das pessoas que vão assistir essa aula. Temos o cenário 2.
Não sei qual é a dor que eu desejo trabalhar, ainda não sei, tá? Então, qual é a pergunta que você deve se fazer? Qual é a maior dor, qual é o maior problema que você deseja vencer na sua vida? Então, você anota. Né? Eu tenho, assim, eu tenho uma questão aqui que até hoje eu não consegui resolver, eu quero resolver, eu quero vencer isso, tá? Aquilo que mais te atrapalha, que impede de alcançar os teus objetivos. E quais são os pequenos obstáculos que você já ultrapassou para alcançar essa grande vitória? Então, digamos que ela esteja lá no topo da montanha, né, essa grande vitória que você quer vencer, mas você já deu aí alguns passos para vencer isso, né? Quais são esses pequenos obstáculos que você já ultrapassou? Anota isso também. E aí vamos entender essa questão aqui da escala da solução, tá? Por que eu trouxe essa escala da solução? A gente precisa entender que um problema ele nunca vem sozinho. Tá? Um problema, ele sempre tem várias outras dores, né? No mundo das causas, sempre tem uma causa anterior. Então, por baixo de uma grande dor, por exemplo, de uma dependência emocional, vamos supor, que eu estou dando esse exemplo aqui, uma dependência financeira, vamos dizer, né? A gente tem várias outras coisas que vêm junto, né? Tem a dependência financeira, mas antes eu tenho uma dependência emocional, aí eu tenho também uma baixa autoestima, aí também eu não me valorizo, eu não sei me valorizar, eu não confio em mim, eu tenho um problema aqui da minha infância que eu ainda não resolvi com a minha mãe ou com o meu pai. Então, eu sempre tenho diversos outros problemas correlatos, tá? Que eu posso já ter solucionado. Algumas coisas aí que eu consegui solucionar. E que eu não consegui ainda, né, ter, por exemplo, uma independência financeira de 100%. Ainda não consigo bancar a minha vida como eu gostaria, ainda dependo aí de algumas coisas. Mas eu já alcancei aí alguns níveis, ou seja, eu já subi alguns degraus aqui nessa escada. Então, eu posso falar, eu posso escolher um nicho, tá? Eu posso escolher uma dor para resolver, que está aqui, ó, nesses degraus que eu já subi. Eu não preciso necessariamente falar sobre isso aqui, mas eu posso falar sobre coisas anteriores. Por quê? Porque eu sempre vou ajudar aquelas pessoas que ainda não conseguiram vencer os obstáculos que eu já venci. E quando eu chego num determinado patamar, eu sei qual é o caminho, eu sei o que, que a pessoa passa, eu sei o que, que ela sente, eu sei o que, que ela pensa, eu sei quais são as crenças, eu sei aquilo que ela precisa vencer dentro dela. Então, eu já consigo falar sobre isso, eu já consigo ter segurança para falar sobre isso. Porque aqui dentro eu sei o que, que acontece. Então, eu estou mais apto a falar sobre esse assunto. Eu posso falar sobre um tema, por exemplo, que não é uma dor que eu venci, mas que eu tenho vontade, né, que eu me especializei naquilo ali, que eu posso trazer como um nicho possível de se trabalhar, posso também, tá? Isso aqui é uma forma de fazer que eu acredito que seja a mais fácil de fazer. Porque sempre que você vai falar de um problema que você não passou por ele, que você não teve que vencer esse bloqueio, né? Que você não sabe o que é viver isso, fica mais difícil de falar porque você vai ter que se apoiar em teorias. E você vai ter que se apoiar, no mínimo, numa experiência, nas histórias que você escuta. Não está errado, tá? Não está errado de maneira nenhuma. Mas, na minha opinião, é o caminho mais difícil, tá? Mas se você preferir, é possível. Às vezes, também essa escolha de não falar sobre um problema que eu venci pode estar ligado também ao medo de se expor. Porque a gente se sente exposto mesmo quando fala alguma coisa que a gente venceu. É como se a gente estivesse se abrindo, né? É como não, a gente está se abrindo, a gente está se tornando vulnerável para dizer: olha, eu senti essa dor e eu consegui superar. Então, muitas pessoas não conseguem fazer isso. E quem consegue fazer isso, eu pelo menos percebo que traz mais verdade para o seu trabalho, para o seu negócio, e que conecta muito mais com as pessoas, tá? Deixo aí como reflexão para você que, de repente, não tem coragem de se expor tanto, tá? E aí, como é que eu posso me posicionar dentro do nicho, tá? Então, aqui a gente só falou o quê? De nicho, da escolha de uma dor que eu vou solucionar, beleza. E como é que eu me posiciono dentro desse nicho?
Na medida em que você decide qual é a dor que você deseja resolver, olha, eu quero resolver essa dor aqui, né? Eu vou me apropriar disso daqui, vou resolver isso aqui. Você automaticamente se posiciona, é uma coisa automática, tá? Depois é só uma questão de comunicação mesmo, de montar uma forma de falar isso, tá? Mas é uma coisa automática, você decide qual é a dor, você já está se posicionando. E se posicionar nada mais é do que dizer a que veio, né? Então, você está ali nesse mercado, nesse grupo de pessoas, e você se posiciona dizendo, olha, eu resolvo tal problema, né? É dizer que dor que você resolve e é se tornar um especialista em resolver essa dor. Por isso que é muito mais fácil você escolher uma dor que você já passou por ela e que você já venceu. Porque você já é um especialista nisso, você é um especialista em sentir essa dor, em ter esse problema, você conseguiu superar, então agora você está apto a falar sobre isso, tá? Então, o cliente tem um problema e você deve ter essa solução, tá? Então, a gente sempre vai estar falando disso, né? De problema e solução. E aqui eu deixo uma pergunta para você responder. Qual é o problema que a minha terapia resolve, tá? Porque, como eu disse antes, né, não é só sobre você ter superado alguma dor, um problema. É também você ter o caminho para que outras pessoas consigam superar. Então, a sua terapia, o seu processo terapêutico, a sua abordagem, ela precisa resolver essa dor. E eu não acredito numa terapia que funcione para tudo. Eu, pelo menos, não acredito. Eu nunca passei por um processo terapêutico que funcionasse com tudo, tá? Eu acredito em diferentes abordagens. Mas tem pessoas que dizem, ah, não, a minha terapia resolve tudo. Eu não acredito muito, tá, gente? Mas posso mudar de ideia. Então, vamos trazer aqui por um exemplo. Até aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Até aqui tá claro? Beleza. Pode ir anotando as perguntas que no final vou abrir, tá? Para perguntas que, aliás, são muito boas, né? Porque a gente consegue esclarecer um pouquinho mais além aqui do conteúdo que é passado. Então, vamos trazer um exemplo. Eu só trouxe um exemplo para não sugestionar muito, tá, gente? Mas tem milhares de exemplos e de possibilidades. Muitas possibilidades. Mas só para você conseguir colocar isso dentro de cada lugar, dentro das caixinhas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu esse problema aqui. Viver relacionamentos tóxicos. É um problema bem comum, né? Muita gente vive relacionamentos tóxicos, né? Ou sai de um, entra em outro, né? É o famoso dedo podre, né? A pessoa está sempre entrando ali num relacionamento que vira tóxico, que vira abusivo, enfim, isso é o problema, né? E qual é a dor da pessoa? É viver um relacionamento tóxico, ou seja, ela quer viver um relacionamento amoroso bacana, legal, saudável, pleno, né? Não sei como é que essa pessoa chama, né? Quer se sentir amada, quer se sentir respeitada, mas ela sempre acaba caindo num relacionamento tóxico. Esse é o nível de consciência da maioria das pessoas, ou seja, eu só estou vendo ali o problema, né? A manifestação de um problema que é anterior a isso, tá? Então, vamos supor que a solução, dentro da sua abordagem, é se libertar da dependência emocional. Então, na medida em que eu me liberto de uma dependência emocional, eu paro de cair em relacionamento tóxico. Aí o desejo, vamos dizer que é se sentir realizada na vida amorosa, se sentir plena, viver um amor verdadeiro. Aí tem que ver qual é a linguagem que a pessoa traz também aqui, tá? Qual é dentro desse nicho, né? Dentro desse cliente ideal aí. E o posicionamento? Seu posicionamento vai ser um especialista em relacionamentos saudáveis e livres de dependência. Dá para organizar essa frase de outra forma, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Um especialista em relacionamentos, né? Que vão ser livres de dependência. Esse é o seu posicionamento. Então, montando, né? Um posicionamento, né? Uma frase aí para você deixar claro aquilo que você faz. Digamos que seja ajudo mulheres, pode ser ajudo homens também, ou ajudo pessoas, se você não for definir o nicho como para mulheres ou para homens, tá? Ajudo mulheres a viver um relacionamento saudável, livre de dependência, através do método terapêutico XPTO. Tá? Coloquei XPTO aqui só para você entender que aí o nome, né, você que vai trazer esse nome.
Ou, por exemplo, ajudo mulheres a se libertarem da dependência emocional para viverem um relacionamento pleno e saudável. Às vezes a pessoa pode não ter consciência da solução, tá? Então, aqui ela tem consciência do problema, né? Que é, eu tenho consciência que eu vivo esse problema aqui, tá? E que eu quero o contrário. Então, eu vivo um relacionamento tóxico, eu quero uma vida amorosa realizada. Então, nesse primeiro caso aqui, ajudo mulheres a viver um relacionamento saudável, né? Significa o quê? A pessoa tem mais consciência aqui do problema, né? E não tanto da solução. Porque talvez a pessoa não tenha consciência, e provavelmente não tem, a maioria não tem, né? Que ela precisa se libertar de uma dependência emocional. Tem pessoas que têm consciência da sua dependência emocional, mas tem pessoas que não têm. Tá? Então, aí vai depender do quanto você está disposta a aumentar a consciência da sua audiência sobre a dependência emocional. Tá? Então, se você produz conteúdo, se você já tem assuntos sobre isso, né, trazendo consciência da solução, né, você tem que trazer consciência da solução, né, sobre isso, a pessoa não vai se reconhecer como dependente emocional e aí talvez ela não se conecte com você, tá? Um exemplo, depois vocês podem trazer, né, o que vocês montaram para a gente poder ver juntas, tá? Então, fechando aqui, né? Imagina esse nicho cheio de pessoas ali participando, né? Que é um grupo de pessoas com características em comum, e como é que você se posiciona, né? Então, tem um monte de gente ali que está buscando se libertar de um relacionamento tóxico. É isso que as pessoas estão procurando, né? Elas estão procurando resolver um problema. O problema dela é relacionamento tóxico e ela quer se libertar disso. E você se posiciona como um especialista em relacionamentos saudáveis e livres de dependência. Um exemplo, tá? É preciso que você grite isso aos quatro cantos do mundo, que você escreva na sua bio do Instagram, que você escreva em tudo que é lugar. No primeiro momento, não precisa, tá? É interessante que você tenha claro isso para você primeiro, que você teste isso um pouco, trabalhe um pouco para sentir se é isso mesmo que você quer, tá? Se é esse nicho mesmo que você quer trabalhar, se você se sente em condições de trabalhar nesse nicho, até que você se sinta mais seguro para poder se posicionar dessa forma, tá? Então, é a forma que eu faria, tá? E que eu faço até hoje, porque eu já testei diversos posicionamentos. E provavelmente o posicionamento que você tem hoje não é o mesmo que você vai ter daqui a um ano. Porque você também está se transformando e junto com você, o seu negócio vai se transformando também. Ainda mais o digital, que ele tem mais, digamos assim, ele tem mais essa flexibilidade para trazer mudanças e movimentos, né, dentro de um espaço curto aí, que seria um ano. E aí a pergunta que não quer calar, né, que isso é muito comum e eu já trouxe aqui para a gente finalizar o conteúdo que eu já sei que vai surgir. E quando eu ainda não me sinto especialista? Né? Eu estou começando, eu estou no início aí da minha jornada, eu fiz várias formações, eu tenho bastante conhecimento técnico, mas eu ainda não sei, assim, o que eu sou especialista, eu não sei, né? E é muito comum isso, tá, gente? É muito comum, porque você não estuda uma dor específica. Normalmente, o terapeuta, ele estuda o quê? Ele estuda a psique humana, ele estuda comportamento, ele estuda ferramenta, né? A terapia, principalmente a terapia holística, a terapia integrativa no Brasil, ela é muito focada em formar terapeutas que tenham ferramenta para trabalhar. E o conteúdo, né, o conhecimento, meio que a pessoa tem que correr atrás. Então, não são todas as formações que realmente formam, né, uma pessoa para entender a psique humana, fora o curso de psicologia, de psicanálise, que é mais longo, né? Mas normalmente a pessoa tem que correr aí por trás para conseguir se especializar mesmo, né? Ter mais conteúdo, ter mais repertório. Então, é comum que o terapeuta não se sinta especialista numa dor específica, tá? Se esse for o seu caso, você pode se apoiar, então, na sua terapia, né? Ou seja, o método, a abordagem é indicado para quais casos? Tem gente que se forma em diversas terapias, faz formações, um monte de abordagem diferente.
mas sempre tem aquela que a gente gosta mais, né? Aquela que funcionou melhor para nós normalmente, aquela que a gente talvez ache mais simples, talvez ache mais eficiente, mais eficaz. Então, dentro de todos os métodos aí que você estudou ou daquilo que você compilou, né, e fez talvez um método próprio, né, de trabalho, fez um processo próprio de trabalho, é indicado normalmente para quais casos? Né, quais casos que você acredita ali que é mais indicado? Ah, Carla, é indicado para uma lista de coisas, mas aqueles que você gosta mais de trabalhar, porque sempre tem casos que a gente acaba não, como terapeuta, acaba não gostando muito de trabalhar, é comum, né? Tipo assim, ah, não tem coisas ali que eu não gosto muito de trabalhar. Então, quais casos, né? Que a sua terapia é indicada, e aí você vai escolher de 1 a 3, no máximo, né, para você conseguir fazer esse trabalho de escolher um nicho, tá? Essa é a indicação que eu dou. E aí você pode fazer testes. Como é que você testa? Por meio de ações específicas. Aí pode ser um workshop sobre esse assunto. Vamos supor que você escolheu ali a dependência emocional. Aí você faz um workshop sobre esse assunto, falando sobre relacionamentos saudáveis, falando sobre sair de relacionamentos abusivos, sair de relacionamentos tóxicos, se libertar da dependência emocional. Né? Você pode fazer encontros, pode fazer desafios, pode fazer uma série de lives, por exemplo. Tudo isso a gente vai entender como fazer aqui ao longo do processo, tá? Mas se você já faz alguma coisa, você já pode começar a testar, por exemplo, com uma série de lives, que é uma coisa mais simples aí de fazer, que normalmente as pessoas sabem como se virar ali nas lives, né? Pode ser uma live em dupla, por exemplo, se você tem vergonha de ir sozinha, sozinho, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa parte de conteúdo, tá? Vamos para as perguntas e respostas. Deixa eu interromper o compartilhamento. Dúvidas? Carla, um insight Sim, quando nas tuas palavras. Quando tu te posiciona, tu é encontrado. exatamente. Eu achei, assim, de uma profundidade muito grande, porque acabamos atirando de tudo quanto é lado, vão testando isso, papapá, vão para aquilo, mas se realmente não houver esse centramento que é o que tu queres, esse posicionamento, tu não sai do lugar. Por quê? Como que eu posso ser encontrado no meio de uma multidão como terapeuta se eu não disser qual é o problema que eu resolvo, afinal de contas? Porque as pessoas, elas estão buscando na vida, e principalmente no digital, resolver os seus problemas. Muitas vezes elas não estão nem buscando resolver problema, elas estão ali rolando o feed, rolando a tela ali, se distraindo com um vídeo no YouTube, com alguma coisa ali no Instagram. Elas não estão exatamente procurando terapia, mas elas têm um problema, elas têm uma dor. E quando você chama a pessoa para uma live, para um workshop, ou quando você fala sobre esse assunto, você vai expandindo a consciência dela. Primeiro, você chama atenção, porque a pessoa se reconhece naquele problema. Ó, eu tenho esse problema aqui. E aí ela te dá primeiro a sua atenção, né? Primeiro a atenção dela, para que você possa aprofundar mais no assunto. Mas se você não escolhe um assunto, não escolhe um tema, não se coloca como um especialista em resolver aquela dor, a pessoa primeiro não, você não vai conseguir chamar a atenção dela, ela não vai dar o tempo dela para você e nem ela vai te considerar como uma solução. Então, eu sempre faço o seguinte exercício, né? Imagina que tem sei lá, um psicólogo, vamos supor, né? Que está ali colocando alguns conteúdos aleatórios no feed dele. Tipo, acorde e dê bom dia para o sol. Nada contra, tá? Mas vamos dizer que acorde e dê bom dia, seja grato pela sua vida. Olha, observe os pássaros e veja como é lindo. Sei lá, né? Dê bom dia para as pessoas. E aí tem um outro terapeuta, um outro psicólogo, né, que coloca conteúdos do tipo: você está sofrendo abuso psicológico, entenda como sair disso. Você é casada com um narcisista, descubra. Né? Ou seja, a pessoa vem fazendo conteúdos que a pessoa que está sofrendo esse problema vai dizer: nossa, deixa eu ver isso aqui.
até que ela considera aquele terapeuta como solução. Então, qual é a probabilidade de você, primeiro, seguir uma pessoa que fala coisas legais, bacanas, bonitas e tal, mas aleatórias, que não geram impacto em mim e que não geram valor na minha vida, portanto, ou um outro que está ali falando do problema que eu tenho e que, além disso, está mostrando o caminho da solução. Então, isso tem que ficar muito claro. E a gente entender também qual é a nossa dificuldade em fazer uma escolha de se posicionar. Porque se posicionar é também fazer uma escolha. Eu preciso escolher como é que eu quero ser vista, eu preciso escolher com que tipo de público eu quero trabalhar. Então, sou eu que começo escolhendo o meu público, não é o público que me escolhe. O público que me escolher é aquele que eu anteriormente já defini que eu quero que seja meu público. E como isso reverbera em você? Como que reverbera a questão de, nossa, mas sou eu que vou escolher as pessoas? Sim, é você que vai escolher as pessoas. Não é o contrário. Uhum. Isso a gente sempre precisa ter em mente. Eu fazendo essa aula, me lembrei de algo que aconteceu há muitos anos comigo, que eu sempre lembro dessa história, que eu acho assim, é engraçado e ao mesmo tempo a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Eu falei na aula passada sobre condicionamentos, sobre como a gente vai se condicionando desde lá da infância, né, a ter determinados comportamentos. Há muitos anos atrás, acho que faz uns 15 anos, eu morei na Nova Zelândia durante um tempo. E eu e um casal de amigos morávamos com uma nativa, né, uma neozelandesa na casa dela. E isso a minha amiga me contou, eu não presenciei essa cena, porque eu acho que eu ia rir muito, né? Essa neozelandesa, ela estava lavando a louça, uma pia cheia de louça, lá cada um lavava a sua, né? Então ela estava lá com a pia dela cheia de louça para lavar. E a minha amiga, educada, chegou para ela e disse: Ah, quer ajuda? Em inglês, né? Quer ajuda? E aí essa mulher, nossa, claro, muito obrigada, virou as costas e deixou ela com a pia cheia de louça para lavar. E a minha amiga foi lá e, tipo, tá aí agora, né? Lavou aquele monte de louça, né? Era uma pia cheia de louça, de panela, eu acho que um grupo de pessoas tinha almoçado lá na época, né? Beleza. Passado um tempo, a minha amiga não entendeu a mensagem, não entendeu, né, qual era o recado, o aprendizado. Estava de novo essa nativa, só que agora aspirando a casa. E a casa era enorme, era uma casa de. Era 2 pisos ou 3, acho que era 2 pisos, mas era cheia de carpete por tudo. Só tinha uns pedacinhos ali que não tinha carpete, talvez os banheiros, a cozinha, ali um pedaço da cozinha. O resto era tudo carpete. E ela estava aspirando a casa, estava recém no começo, e de novo veio a minha amiga, que ajuda! E ela, claro, pegou e largou o aspirador e sumiu, foi fazer outra coisa, né? E aí que minha amiga se tocou. Não, mas para aí. Se eu estou oferecendo ajuda, é porque eu quero ajudar. Ela está entendendo dessa forma. E ela, por que ela não vai, por que ela não vai dizer sim para minha ajuda? Ela diz sim e vai fazer outra coisa. Só que nós brasileiros não funcionamos dessa forma. A gente convida uma pessoa para nossa casa, a gente oferece ajuda, só que na verdade a gente não quer, porque nós fomos educados da seguinte maneira: você oferece, é educado oferecer, é falta de educação não oferecer. Então a gente oferece, vai lá em casa, ou quer tal coisa, ou quer uma ajuda, mas na verdade a gente não quer fazer aquilo ali. E às vezes uma pessoa nos oferece algo e a gente diz, não, muito obrigada, né? A gente até gostaria, mas diz, não, muito obrigada, porque foi assim que nós somos educados, isso é o correto para nós. Então, isso causa em nós uma tremenda confusão, né? Primeiro, causa uma confusão na nossa energia. E o nosso comportamento vem do nosso condicionamento energético. Então, como que na minha cabeça fica? Eu quero uma coisa, mas eu tenho que dizer não, porque é falta de educação dizer sim. E eu não quero fazer uma coisa, mas eu tenho que oferecer, porque senão eu vou ser vista como uma pessoa grosseira, como uma pessoa mal educada. Ou, sei lá, uma pessoa me convida para ir num. Teve uma amiga minha, inclusive, há muito tempo atrás, que
não foi tanto tempo atrás, mas que ela me convidou para ir no aniversário dela, se não me engano. Né? E o aniversário dela ia ser num lugar bem longe da minha casa, né? E no lugar onde ela ia fazer a festa dela, eu já sei que não tem aplicativo depois de um certo horário, porque já aconteceu de eu ficar presa num lugar assim, né? Que era grande Porto Alegre, aqui e tal. E aí ela convidou e eu falei, amiga, não vai dar. É longe, né, para mim, e assim, não tem como eu voltar, né? E todas as pessoas ali moravam nesse lugar, só eu que morava aqui longe, né? E aí, tudo bem, ela não me falou nada na hora, né? Mas aí, dias depois, ela disse: Nossa, né? Tu me disse que não ia, porque não sei o quê, porque é longe, tal, tal, tal. E eu falei assim: Tá, mas o que tu queria que eu te dissesse? Tu queria que eu mentisse? Né? E aí eu via, né? Eu vi nela, assim, na decepção dela, do tipo assim: Você não é minha amiga. Porque eu te convidei para o meu aniversário e você disse que não ia por causa que não sei o quê, né? Mas eu falei a verdade, né? Ia ficar ruim para mim. Então, a gente vê que tem muito na nossa cultura o não saber se posicionar. A gente não consegue dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas o que que isso tem a ver com o negócio? Tudo, tudo. Porque aqui eu também estou falando de posicionamento. E aí fica essa reflexão, né? O quanto eu consigo me posicionar, o quanto eu consigo, de fato, né, dizer o que que eu quero. Eu quero isso. Eu quero tal coisa, ou eu não quero trabalhar com esse tipo de cliente, não quero trabalhar com esse tipo de problema. Eu sou terapeuta, me formei, né, fiz as minhas formações para ajudar as pessoas, mas eu quero escolher o grupo de pessoas que eu quero trabalhar. Será que eu consigo fazer isso? Ou será que eu acredito que eu preciso aceitar aquilo que vem? Não, o universo me mandou, então é com isso que eu tenho que trabalhar. Aí vai também do que a gente acredita, né? Nesse sentido. Tem uma coisa que uma psicóloga minha falou há muitos anos atrás também, isso são coisas que eu gravo, assim, que na época talvez não fazia tanto sentido, né, que depois começa a fazer. Uma coisa que me marcou, acho que eu tinha uns 30 anos na época, né, e ela falou assim: Carla, a empresa é a cara do dono. E eu sempre trabalhei em empresa grande, e o dono da empresa ficava muito distante de mim. Então, assim, a empresa é a cara do dono. Como assim, né? Eu fiquei. Depois, com o passar dos anos, eu trabalhei em algumas empresas menores onde eu conheci o dono. E eu vi o quanto isso era verdadeiro. Às vezes o dono era super ansioso, precipitado, queria tudo para ontem, e aquilo gerava uma reação em cadeia nas pessoas. E ficava todo mundo ansioso, todo mundo precipitado, todo mundo bem louco. E eu vejo, nossa, é verdade, né? A empresa realmente é a cara do dono. É uma coisa óbvia, né? Mas na época eu não via isso. Então, a nossa empresa, o nosso negócio é a nossa cara. Então, a forma como eu me comunico, ela vai espelhar aquilo que eu sou. Se eu estou numa fase confusa, por exemplo, sem saber para onde ir, isso vai acabar reverberando ali na minha comunicação. As pessoas vão acabar percebendo de uma forma ou de outra. Talvez não conscientes, né? Mas até de uma forma inconsciente a gente passa, né, na nossa energia mesmo se eu estou confusa, ou se tem uma época que eu desapareço, né, ou seja, estou com alguma questão ali, estou passando por algum processo e volto depois, ou seja, estou meio hesitante ainda, né, não sei se estou aqui, estou, mas não estou. Às vezes a gente está ali, mas na verdade está fechado para receber clientes e os clientes não vêm, não aparecem. Qualquer dúvida que a gente coloque também no nosso trabalho, no nosso servir, também afasta as pessoas. E isso no digital fica muito claro, porque é uma vitrine. É uma vitrine onde eu vou, se eu não quero me expor, eu vou ficar falando de coisas tipo, vou falar de gratidão, vou falar de perdão, nada contra isso, tá? Mas isso não me posiciona. Eu falar sobre assuntos, sabe, aleatórios, né, coisas assim, não vai me posicionar. Eu não vou conseguir
deixar claro para as pessoas como aquilo ali vai poder me ajudar. Fica claro? E aí a gente vai ter um exercício na aula que vem, tá? A gente vai ter esse exercício, né? Eu vou deixar esse PDF com as perguntas para ser respondido, né? Então, vai buscando responder. Ah, Carla, travei, né? Travou, anota também onde é que travou. Travei nessa pergunta aqui, né? Procura trazer para um nível mais profundo também. Se travou, por que que travou? Né? O que que isso aqui me traz? O que que isso aqui me lembra? Porque vai estar lá na vida, né? Vai bater em alguma questão na vida também. Dúvidas? Vai mesmo. A primeira aula a gente viu também a questão de travas, né? De fazer realmente um levantamento bastante honesto, né? O que é que te trava? O que é Sim. que te trava? Por mais que tu tenha feito os cursos, tu pensa assim, como é que eu vou botar o que eu gosto, a minha cara? Que tipo de conteúdo eu vou fazer? Porque sempre tem aquela coisa, tem que fazer 3 vezes na semana, tem que fazer post, tem que fazer vídeo, tem que fazer story. O que acontece? Tu tem que fazer que tu acaba não fazendo nada, né? Uhum. Então, Exato. isso aí já é uma trava. É o não saber começar. Mas aí, sabe quando é que tu não sabe começar? Quando tu não te posiciona. Sim. Uma coisa vem, desencadeia a outra. A partir do momento em que eu não me posiciono, qualquer coisa é trava para mim. Uhum. Lembro que eu disse lá no outro curso que a gente fez sobre produtos digitais terapêuticos, a maior parte das pessoas está travada no início. Lembro sim. No Lembro. início. Esse início. Porque assim, como que eu vou escolher um assunto? Entendeu? E aí, uma coisa importante que eu volto aqui nessa. Deixa eu voltar aqui nessa lâmina, porque ela é bem importante, tá? Nesse slide, nessa lâmina, ou nesse PDF, sei lá como é que eu chamo isso, né? Porque lâmina é coisa meio antiga, né? Agora vamos ver a minha idade. Vamos ver aqui, ó. Já está na apresentação. Aqui, ó. Essa escada aqui. Essa escada é importante, tá? A melhor forma de testar posicionamento é olhar para essa escada. Por quais desafios eu já passei, que eu posso me apropriar daquilo ali sem me sentir uma impostora, sem sentir que eu estou sendo hipócrita, ai, como é que eu estou falando disso daqui, se eu também não resolvi isso na minha vida, né? E começar pelo simples. Porque assim, vamos supor, né? Quando eu comecei, a primeira formação que eu fiz foi em coach, né? E eu passei para a terapia por perceber que o processo de coach ele não era suficiente de jeito nenhum para destravar uma pessoa, porque não me destravou, né? Eu pensei assim, eu tô cheia de trava aqui, não adiantou para mim, então, né? Mas eu comecei falando o quê? De propósito no trabalho, que era uma coisa que eu sentia falta no meu trabalho, né? Que foi quando eu comecei a perceber que eu estava num caminho que não era realmente, que aquilo me gerava um vazio, que aquilo me gerava uma angústia, né? E eu comecei falando sobre propósito no trabalho. Depois dali, do propósito no trabalho, aí sim que eu comecei a aprofundar com terapeutas, e aí eu voltei, né, a fazer essa posição de marketing para terapeutas, e saí um pouco, né, dessa parte de coaching. Mas foi ali que eu comecei, né, os primeiros vídeos que eu fiz, as primeiras coisas que eu fiz, foi nesse sentido. Depois fui mudando, mudei para uma coisa, mudei para outra, fui testando, pensei, não, não é muito isso aqui. Deixei mais amplo também, teve vários momentos que eu falei sobre simplesmente autoconhecimento, né? Pensei, eu sei que está ruim, né? Que não está específico, mas eu não sei qual é o posicionamento que eu quero ter, então eu vou falar sobre autoconhecimento e mas tocar para frente, sabe? Porque se a gente fica paralisada, a gente também não faz os aprendizados.
Porque o negócio, ele tem vários aprendizados, vários. E eu vejo, inclusive, grandes players sempre se reinventando, né? Tinha um posicionamento há 2 anos atrás, hoje já tem outro. Então, eu percebo esse movimento dentro do mercado digital das pessoas estarem sempre fazendo o quê? Especificando mais qual é o problema que ela resolve, cada vez mais especificando, se tornando cada vez mais especialistas e buscando deixar isso mais claro, entregando conteúdo para as pessoas, conforme também as plataformas ditam ali os algoritmos, né? Porque também tem isso. O Instagram hoje não é nem de perto o que era 2 anos atrás. Era outros tipos de vídeo que eram feitos, era outro tipo de conteúdo. Hoje, com o advento do Reels, né, que veio com o TikTok e tal, mudou completamente. Então, eles também vão se adaptando. Os grandes players, vamos dizer ali, a partir de 200, 300, 500 mil seguidores. Nessa área de terapia também não tem muitos, né? Não tem tantos, assim, com milhares, né? A gente vê ali uns poucos. Né? A gente vê poucos. Porque se vê que, por exemplo, maquiagem, né? Tem gente aí com, sei lá, 3 milhões de seguidores. Às vezes, olha, 3 milhões de seguidores, quem é? Tá falando do quê? Maquiagem. Né? Maquiagem, pets, culinária. Viagens. A viagem, tu ensinar alguma coisa as pessoas fazerem. Um tutorial, alguma coisa assim. Interessa bem mais. Né, assim, gera mais, já gera mais interesse, né, e até porque, assim, às vezes a pessoa nem assiste os vídeos, mas tá ali, tá no canal, né, então, é um mercado que ele tá em crescimento, com certeza está em crescimento, está muito maior hoje do que foi há 2, 3 anos atrás, e eu acredito que vai crescer cada vez mais, porque as pessoas precisam, sempre precisaram, mas eu acho que hoje cada vez mais, né? Então, é um bom investimento, né, para quem quer realmente ser terapeuta, investir nesse negócio digital, mas precisa desse posicionamento, precisa dessa compreensão e desse estudo de como funciona a comunicação no mercado digital, porque senão fica difícil, né? Porque a gente faz parte desse mercado e não tem como você desconsiderar tudo que já existe dentro dele, né? Então, tem várias pessoas atuando aí, estudando, para chamar a atenção das pessoas cada vez mais, e a gente precisa também se especializar, precisa estudar e precisa saber como é que faz. A gente precisa também aprender a dar curva nas nossas dificuldades. Né? Então, quando eu falo para não parar, é dar curva. Eu muitas vezes dei a curva, muitas. Até hoje faço. Dá um exemplo de que é dar uma curva. Dar curva na dificuldade, por exemplo, mas tem que fazer 3 posts por dia, tem que fazer Reels, tem que fazer não sei o quê. O que fica confortável para fazer? Pensa assim, o que fica confortável para mim? Fica confortável eu colocar uma foto e escrever uma legenda. Coloca a foto e escreve a legenda. Faça isso, entendeu? Uhum, mas aí tem uma curtida, não importa, você está fazendo. Você está se condicionando, se disciplinando a fazer. Aí daqui a pouco aquilo ali ficou barbada, daqui a pouco, mas eu posso fazer mais uma live pelo menos na semana. Não, mas uma live sozinha eu não gosto de fazer, então faça em parceria. Mas eu não tenho a parceria, faz uma live por semana com parceiros diferentes. A comunidade aqui é para isso, né? Para as pessoas se conhecerem também, para poder fazer essas parcerias, né? Essa é a ideia. Então, não consigo fazer sozinha, faço uma parceria. Então, vai dando a curva, sabe? Vai dando a curva. Gostei dessa... Não, mas não é uma artimanha, realmente é um jeito, dá uma curva. Eu não achei outra expressão melhor, entendeu? Mas para mim é isso, curva, tipo, isso aqui é difícil para mim, então qual é o passo fácil de eu dar? Qual é o possível? Eu gostaria de estar com um monte de conteúdo aberto no YouTube. Sempre foi o meu desejo, sempre foi meu sonho, vamos dizer assim. Há muitos anos que eu coloco lá, desenho, sonho, coloco lá uma pessoinha no YouTube, mas nunca consegui. Até hoje não consegui. Então, fui dando a curva, né? Mas grupos fechados eu consigo fazer, aulas fechadas eu consigo fazer. Então, eu fui fazendo o que eu consigo,
Até um dia lá, daqui a pouco vai ter lá um canal no YouTube com um monte de conteúdo aberto, né? Esse dia vai chegar, não sei quando, talvez seja em 2025, quem sabe? Mas a É, gente precisa fazer, porque fazendo isso aqui que eu estou fazendo vai me ajudar depois a fazer o canal, entendeu? Qual é a curva que eu posso dar hoje, né? Então, assim, eu quero fazer, né? Mas eu não consigo fazer isso aqui, mas o que que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer hoje é aquilo que é simples para mim. Não precisa ser uma coisa tão difícil, tão complexa, entendeu? Não consigo ainda me posicionar, tudo bem, mas qual é o assunto que eu quero falar? Ótimo. é, Na semana que vem, a princípio, faremos uma prática terapêutica, tá? tá, Para ficar gravada, mas vai vendo aí onde é que estão as travas para a gente poder trabalhar na semana que vem. tá. Aí, na semana que vem também, assim, se tiver dúvidas, né, vai colocando lá no grupo, Uhum. eu posso responder no próximo encontro, né? Então, para quem estiver assistindo aí, gente, até próxima semana. Até o próximo encontro.